Nós estamos entrando na parte mais prática de ética e moralidade. E o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, a um povo. Paulo está chamando a atenção e exortando o povo de Deus a eles realizarem algumas coisas e a eles não realizarem outras. Nós vamos ler o capítulo 5, do verso 1 ao 14, mas antes da leitura eu quero fazer essa breve introdução a nós, para que você possa entender. Nós fomos salvos pelo Senhor, mediante a graça. Não foi uma obra que nós fizemos, o Senhor voluntariamente, de forma soberana, nos amou, antes mesmo de nós o amarmos. Deus nos escolheu nele. O texto de Efésios vai dizer, antes da fundação do mundo. Deus restaurou o nosso ser que estava morto. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com o grande amor que nos amou, nos salvou e nos deu vida em Cristo Jesus. Paulo faz várias abordagens no início da sua epístola, trazendo à memória, lembrando aquele povo, que eles foram inseridos na família da fé. Dos dois, dos judeus e dos gentios, Deus fez um único e novo povo. O povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Às vezes a gente se esquece disso. Nós somos uma nação santa, um povo exclusivo do Senhor. Santos porque fomos separados. Fomos tirados de uma atmosfera, de uma vida de distância, de morte, de impiedade, de homens e mulheres que eram iníquos, homens e mulheres que não podiam agradar a Deus. Homens e mulheres que, Paulo fala em Romanos, e não é o pastor falando, mas é o texto bíblico, eram inúteis ao Senhor. Mas fomos regenerados. Deus tirou um coração de pedra, fez uma cirurgia espiritual. O principal milagre que o Senhor já fez na sua vida, ou há de fazer, é a sua conversão. É o nascer de novo. Nascer de novo é um milagre. Ninguém pode nascer sem uma obra do Senhor. É um poder de Deus. Quem cria? Quem traz à existência a vida? Só aquele que é autor da vida. E Deus fez isso com o seu povo. Portanto, mediante a estas coisas, o apóstolo Paulo então vai chamar a esse povo a praticar algumas coisas e a não praticar outras. Antes de lermos o texto, precisa ficar claro isso. A igreja de Éfeso era uma igreja que, na sua grande maioria, antes daqueles homens e mulheres se tornaram crentes, eram pagãos. Éfeso era uma cidade cosmopolita, com deuses falsos, com lugares de adoração em que a prostituição estava envolvida. Havia uma série de cultos pagãos naquela cidade. E muito provavelmente, alguns dos crentes estavam retrocedendo. Muito provavelmente, alguns daqueles que haviam se convertido, ou supostamente se convertido, estavam voltando às práticas mundanas. Sabe, beleza, muito bacana, legal, a igreja, o pastor, a palavra, mas eles voltavam a imitar as coisas do mundo. E Paulo vai iniciar esse trecho que a gente vai ler, dizendo que eles sejam imitadores de Deus. Porque eles estavam provavelmente deixando de ser imitadores de Deus. E Paulo vai fazer uma grave exortação no texto, dizendo que aqueles que vivem deliberadamente no pecado não têm herança no reino de Deus. E que a ira de Deus continua sobre eles.
Ou seja, supostos crentes, que supostamente haviam crido, mas que a vida deles continuava no culto ao paganismo, continuavam debaixo da ira de Deus e não tinham herança da parte do Senhor. E é uma grave exortação. E que Deus possa falar aos nossos corações essa manhã. Vamos ler capítulo 5, verso do 1 ao 14. O texto diz assim para nós: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Feche teus olhos no seu lugar, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós damos graças ao teu grande e precioso nome. Nós reconhecemos que a única forma de nos tornar teus filhos e santos na tua presença é mediante a obra do teu Espírito Santo, que pela graça nos regenera, nos convence e muda a nossa natureza. E a partir disso cremos que devemos seguir o Senhor, que devemos imitar o Senhor no nosso caráter, no nosso viver diário. Pedimos perdão ao Senhor pelas vezes que não fazemos isso. Pedimos perdão ao Senhor pelas vezes que retrocedemos e voltamos a praticar aquilo que o Senhor não deseja. Fala, Senhor, a nossa igreja essa manhã, nos repreende se necessário, nos consola, nos corrige, mas derrama sobre nós do teu Espírito Santo para nos convencer e voltarmos à tua palavra em diligência, amor e honra ao teu grande nome que nós oramos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo começa chamando o povo de Deus a serem imitadores de Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Essa palavra imitar, ela vem da palavra grega mímica. Os gregos tinham os seus teatros, tinham as suas apresentações públicas, onde que muitas vezes as pessoas buscavam representar em imitações, por exemplo, o próprio imperador, pessoas famosas e os filósofos. Muitas pessoas imitavam, por exemplo, os filósofos.
Eles iam em praças públicas, iam no Areópago, por exemplo, iam em outros lugares e apresentavam-se com as mesmas vestes, com o mesmo tipo de fala, com os mesmos gestos, com uma atuação que transparecesse outra pessoa. É interessante porque no primeiro século, e primeiro, segundo e terceiro século antes de Cristo, não existiam fotos das pessoas, não existiam redes sociais para que as pessoas pudessem entrar e falar, essa pessoa é a que realmente ela diz que é. Muitas pessoas passavam-se por pessoas famosas. Viajavam cidades e passavam-se por filósofos famosos para atribuir glória a eles mesmos, receber atenção, dinheiro e fama. Enfim, eu estou trazendo o contexto para nós entendermos. Mas Paulo utiliza-se desta palavra em referência agora ao povo de Deus. Ele chama o povo de Deus a, de alguma forma, imitar, serem imitadores de alguém. E é profundo. Paulo nos chama a imitar a Deus. Você leu o que o texto está nos dizendo? Sabe, não é imitar o Fabrício, não é imitar o fulano X ou Y, Z, é sermos imitadores de Deus. Paulo, em outros textos, diz que ele imitava a Cristo. E obviamente que imitar a Deus tem sim essa característica de imitar ao Senhor Jesus, porque é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Em Cristo resplandece na sua face toda a glória de Deus. Paulo chama aquele povo que foi salvo, que foi justificado, que foi regenerado, que foi incluído agora em uma nova nação, em um novo povo, a imitar aquele a qual os salvou. Mas antes de nós fazermos um ponto sobre o que nós devemos imitar, eu quero fazer um ponto sobre o que nós não conseguimos imitar. Isso é importante para nós. Por quê? Porque existem algumas características que distinguem Deus de nós. Você não é Deus, amém? E você nunca será plenamente igual a Deus. Por quê? Porque existem atributos no ser de Deus que são incomunicáveis com você. Ou seja, que existem em Deus, mas não existem em você hoje e não existirão em você nunca. Por que Deus é Deus? Por que nós definimos quem Deus é? Nós definimos quem Deus é a partir dos seus atributos. Deus é eterno. É uma atribuição divina. Não é uma atribuição humana. Por mais que a Bíblia nos chama e viveremos uma eternidade com o Senhor, a ideia da característica da eternidade em Deus é diferente da ideia da característica da eternidade em você. Você é um ser criado. Você teve um início. Você depende de algo. Deus, ele é um ser totalmente independente. Independente. Ele não depende da criatura. Ele não depende da criação. Ele não depende de nada e de ninguém para existir. Você é extremamente necessitado, meu caro amigo. Se você parar para pensar quantos fatores, hoje mesmo pela manhã, para você chegar até aqui, você dependeu de outras circunstâncias. Você dependeu, por exemplo, de um programa que deixasse os sinaleiros abrir e fechar no tempo certo, para você não chegar aqui atrasado. Você dependeu que alguém tivesse criado um carro, por exemplo, para você dirigi-lo e chegar até aqui no tempo certo. Porque possivelmente, se você tivesse que vir de a pé, você não viria. Você dependeu de outras e outras circunstâncias para, de forma mínima, você estar aqui. Deus não depende de nada e de ninguém. Deus é um Deus simples, não composto. Dentro do seu ser, ele é simples.
Você é composto de tantas outras coisas, de coisas orgânicas e inorgânicas, coisas materiais e imateriais, que fazem a constituição do seu ser fluido e vivenciar. Deus é simples. Deus é imutável. Ele não muda. Os seus planos, os seus projetos, as suas vontades, os seus desejos são os mesmos. Desde ontem, desde a eternidade, até o amanhã e até o fim dos tempos. Provavelmente, da sua casa até aqui, você já pensou em almoçar 2 ou 3 coisas diferentes. E talvez, indo para casa, você vai pensar de novo e vai mudar o seu pensamento até chegar em casa. Deus é alguém que, além de relacionar-se conosco, ou seja, adentrar, ser imanente, entrar no nosso tempo, na nossa convivência, na nossa realidade, Ele é um Deus que transcende a tudo isso. Esse é um cuidado para nós. Porque existe uma corrente muito forte, né, hoje na nossa sociedade, de que Deus é a natureza. De que Deus está em todas as coisas, e Deus é as coisas naturais, e as pessoas começam então a adorar as coisas com uma expressão como se estivessem adorando ao Senhor. Deus está em todos os lugares? Sim, Deus é onipresente, mas Deus é além disso. Deus transcende isso. As Escrituras nos falam que as estrelas estão na palma das mãos do Senhor, que a terra é como um estrado para os seus pés. Óbvio, isso é uma forma figurativa. A forma como Deus se comunica conosco, presta atenção nisso, é analógica. Porque Deus é diferente de você. Deus, Ele fala de uma forma em que você possa entendê-lo. Ele tem gados dos milhões e milhares espalhados pela terra. Obviamente que Deus não é um fazendeiro. É uma forma analógica, que distingue um Deus que é dono de tudo. Que não apenas criou todas as coisas, mas governa, Ele é onipotente sobre tudo e sobre todos. Ele sabe, Ele tem poder, Ele conhece, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E Paulo nos chama a imitar esse Deus. Fala, Paulo, como que eu vou imitá-lo? Obviamente que nessas características você não consegue, por isso que você deve honrá-lo. Por isso que você deve dobrar o seu joelho e exaltá-lo, porque Ele é muito maior do que tudo e todos, do que pensamos ou podemos imaginar. Esta linguagem de Deus é uma linguagem de acomodação a uma criatura. Quantas vezes nos esquecemos disso? Meus amados irmãos, nós somos criatura. Nós estávamos destinados, por causa das nossas próprias escolhas e pecado, a sermos consumidos pela ira de Deus. Mas esse Deus poderoso, majestoso, eterno, onipresente, esse Deus te amou, te escolheu, te salvou e te inseriu agora em uma realidade em que você se torna participante do povo dele. Você já parou para pensar nisso? Por vezes, falta em nós uma profunda realidade da dádiva que é isso, da grandeza que é isso, da majestade do Senhor que nos tornou seu povo. Seu povo. E agora, ao que o texto nos chama a imitar? O texto nos chama a viver em amor, como também Cristo nos amou, se entregou por nós, como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, a viver em amor. Não é apenas para termos um espasmo aqui ou acolá, de momentos em que amamos. Não, não. É uma prática diária. É uma transição de vida. É uma realidade diferente. Sabe, agora é para vocês viverem constantemente, porque vocês sabem que são amados,
porque vocês sabem que Deus os amou de uma forma imensuravelmente distante do que talvez vocês poderiam imaginar. E agora o desejo de Deus é que nós, de alguma forma, vivamos em amor. Como? Como Cristo nos amou. E o texto nos dá algumas características do amor de Cristo. E uma delas, por exemplo, é o perdão. Cristo nos perdoou. E às vezes para o incrédulo, e talvez tenha incrédulos entre nós, o perdão de Cristo não faz sentido. Ah, por que eu precisava ser perdoado? Meu amado irmão, muitos incrédulos não entendem a necessidade do perdão porque ainda não sentiram o cheiro e a aproximação da condenação. Porque olham para o perdão, por que eu preciso ser perdoado? Se nessa vida aqui eu tenho características boas, eu não vivo uma vida tão depravada, ou tão ruim, ou algo do tipo, é que não entendeu a necessidade de perdão. Não entendeu o que o perdão de Cristo conquistou para nós na cruz. Quando Deus nos perdoou, esse perdão não tem a ver apenas com coisas momentâneas da nossa existência, como talvez você perdoa a sua esposa, o seu esposo, ou seu filho, ou algo do tipo, não. O perdão de Cristo traz sobre nós uma justificação. Nos coloca em uma posição de não mais e nunca mais culpados. É estarmos diante do trono de Deus no fim da nossa existência, confiantes pelo sangue de Cristo que nos perdoou de todos os nossos pecados, inclusive daqueles que ninguém sabe, inclusive daqueles para os que creem que você um dia cometerá. Deus os perdoou de uma forma completa, única, exaustiva, que nos constrange. E qual é o chamado para nós? O chamado para nós é perdoarmos os nossos irmãos. Sabe, se o nosso Senhor nos perdoou de todo tipo de infração, de todo tipo de culpa, de todo tipo de engano, como nós retemos isso dos outros? O perdão nosso deveria ser automático. Nós deveríamos desejar perdoar as pessoas. Mas quantas vezes nós desejamos não perdoar? Não é verdade? Tem sempre um mas do nosso perdão. Eu te perdoo, mas eu restituo a relação contigo, mas no perdão de Cristo, a frase tem um ponto final. Está consumado. Não tem um mas diante disso. E nós devemos compreender que as Escrituras nos chamam a viver como Cristo viveu. Como Ele nos amou e como Ele nos amou de forma completa, de forma totalitária. E essa deve ser uma expressão do nosso viver diário com as pessoas ao nosso redor. Vivendo como Cristo nos amou, se entregou por nós, como uma oferta, como um sacrifício. Isso é intrigante, não é verdade? O texto nos chama a imitar a Deus dessa forma. Primeiro, o que não é a entrega e o sacrifício? Você não pode se entregar e se sacrificar com a finalidade de salvar alguém da condenação eterna, ok? A sua morte não justifica ninguém. Então, ser um bom herói, vou entregar a minha vida aqui, e essa pessoa então vai ser regenerada e perdoada pelo... Não vai. Não vai. Não adianta orar para nenhum santo, aliás, para fazer isso. Ninguém pode vir a Deus se não for através de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o próprio Cristo fala que nós só vamos a Ele porque o Pai nos deu a Ele. Portanto, esse sacrifício, ok? Esse entregar não tem a ver com redenção das pessoas.
Porém, todavia, nós, ao servir ao Senhor, servimos as pessoas nos sacrificando. Esse sacrifício não necessariamente é apenas uma entrega da nossa vida humana, mas é o nosso tempo, é os nossos ouvidos, é o nosso serviço, é o nosso cuidado, é a nossa atenção, é a forma como nós nos tornamos disponíveis ao outro, nos sacrificando pelo outro, nos entregando pelo outro, ajudando-os, perseverando, amando-os. Porque Deus deseja que o seu povo faça isso. Deus deseja que, ao enxergarmos pessoas com algum tipo de necessidade e problema, sejamos compassivos, sejamos atenciosos, nos coloquemos no lugar do próximo e possamos, de alguma forma, se sacrificar, se entregar. E o texto bíblico nos fala que isso é como uma oferta, um aroma agradável a Deus. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Existe um meio pelo qual o povo de Deus agora se torna agradável ao Senhor. Lembra? Antes da regeneração, nós éramos inúteis. Ninguém poderia agradar a Deus sem um coração regenerado. E isso é sério, beleza? Isso é sério. Ah, pastor, mas tem vários amigos meus que são ateus, que não creem no Senhor e fazem tantas coisas boas. Legal, a graça comum de Deus permite que o povo, de alguma forma, possibilite ajudar e beneficiar. Mas um homem não regenerado não atribui às suas ações a glória de Deus. A intenção dele não é exaltar o Criador dos céus e da terra. A intenção dele é a si mesmo. É ser talvez bom. É fazer coisas boas. Mas o que de fato é bom? O que de fato é bom? Bom é aquilo que o Deus que criou a bondade diz que é bom. Você não é criador. Você não cria o que é bom. Se tem alguma coisa de bom em você, é porque o Deus criador atribuiu a você dádivas que são dele mesmo, que são os atributos comunicáveis, que ele comunicou conosco. Bondade, alegria, amor, inteligência, sabedoria. São atributos de quem? São atributos do Senhor. Ou você acha que você é sábio, porque você, antes de todas as eras, destinou como você seria criado. Olha, só eu me criei dessa forma. Por isso que a Bíblia chama o incrédulo de insensato. Insensato. Lembra a conversa com Jó? Aonde você estava, Jó? Onde eu criei o universo. Você estava onde eu botei os planetas no lugar. Aonde você estava, onde eu separei o oceano da terra seca. Aonde você estava? Aonde você estava quando você era um embrião? Ah, pastor, eu estava no ventre da minha mãe. E o texto bíblico fala que os olhos do Senhor te viram no ventre da sua mãe. Antes do exame dar positivo, foi o Senhor que fez positivar aquele exame. A vida só existe a partir de vida. É o Senhor o único gerador da vida. Portanto, imitamos o Senhor em bondade. Por quê? Porque nós fomos vivificados em Cristo Jesus. E agora então nós podemos transbordar em ações de graças, em atos de misericórdia, em bondade, em amor, porque o Senhor nos amou. E aí do verso 3 em diante, o negócio fica duro.
Deus aperta o cerco entre vocês. Entre vocês. Não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Por que o texto vai trabalhar tanto sobre imoralidade sexual, sobre imoral, sobre palavras indecentes, sobre obscenidade, sobre impureza? Por quê? Essa semana, enquanto eu meditava sobre esse texto, eu fiquei pensando muito sobre isso. Sabe, sem dúvida nenhuma, talvez o maior mal e problema da sociedade, não a sociedade agora, mas a sociedade de todos os tempos, é a sexualidade. É a intimidade, é a nossa vida de amor, de relação. Quantas mortes acontecem por causa disso? Quantos relacionamentos distorcidos, quantas pessoas sofrem? Não é verdade? Talvez o primeiro sofrimento de um jovem adolescente é por causa do amor. Que ele nem sabia o que era, na verdade. As pessoas se relacionam de forma totalmente, por vezes, indevida. Entregam os seus corpos, entregam o seu ser de forma incerta, de forma errada. Elas falam, elas gesticulam, elas se vestem, elas tentam ser atraentes, elas tentam flertar o tempo inteiro com o seu próprio ser. Isso, com certeza, é um dos grandes problemas da nossa sociedade atual, mas também era de Éfeso. Também era. Também era descrito várias vezes no Antigo Testamento. Aliás, às vezes as pessoas falam, mas no Antigo Testamento, Abraão tinha 2 esposas, Jacó tinha 2 esposas, mas todo mundo que teve 2 esposas teve problemas. Por quê? Não por causa delas, mas porque o texto bíblico está afirmando que aquilo não era certo. Olha a vida de Salomão, por exemplo. Que às vezes, eu gostaria de ser como Salomão. Meu irmão, a idolatria de Salomão iniciou-se a ele ter várias esposas, inclusive pessoas que eram pagãs, que não amavam a Deus e trouxeram para dentro do reino de Israel o paganismo de fora. Se você ler, por exemplo, sobre a vida de Davi, Davi permitiu que as suas esposas fizessem altares a deuses pagãos de frente ao templo de Israel. Por causa do quê? Por causa da imoralidade sexual. Por causa do que, mas eu quero amar. Eu preciso disso. 2 pontos sobre isso. O primeiro deles, Deus o fez com desejos. Os desejos que você tem são dados pelo Senhor. O Senhor deu a nós atração física, atração sexual, desejos. Beleza? Você não é um doente, ok? Você é uma pessoa normal, ao ter desejos. No entanto, Deus também deu o meio e a forma de esses desejos serem vividos. E quais são? Primeiro, uma aliança. Deus é um Deus de aliança. Em toda a Escritura nós vemos Deus realizando alianças e promovendo alianças. No Jardim do Éden, nós temos a primeira aliança. Temos a primeira aliança entre Deus e o homem, e entre o homem e a mulher. Onde Deus leva a mulher como um pai leva uma filha no altar e a entrega ao homem, e o homem então declara, essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E o homem então a chama mulher. O termo mulher e o termo homem no hebraico são termos muito similares. É o ishri e ishirá. A mulher é um complemento, é uma unidade. Os dois foram criados para serem juntos. O Senhor cria macho e fêmea. E os coloca no jardim e os ordena para que sejam férteis e multipliquem-se. Nós vamos falar bastante sobre o homem e mulher daqui às próximas pregações, então não vou queimar a largada aqui. Mas eu quero fazer um ponto sobre nós. A imoralidade sexual, da palavra grega porneia, ela traz consigo várias coisas. Prostituição, adultério, relações homoafetivas, relações
de humanos com animais. A atribuição do termo porneia no grego tem a ver com qualquer tipo de relação que seja incorreta à natureza da criação. Não é o Fabrício que está falando. É o texto bíblico que fala sobre isso. Nós somos criados por um Deus eterno e nós deveríamos olhar para a criação e refleti-la na nossa existência. Mas um grande mal é o quê? É nós achar que a gente é melhor do que Deus. Mas é o meu amor, Senhor, que eu quero entregar a todos, ou a qualquer um, ou a qualquer forma. Você é livre para fazer isso, mas você não será livre das consequências. O homem pode não receber o juízo da sociedade, mas ele receberá o juízo divino. Ele receberá do Senhor aquilo que ele desejar. Paulo fala sobre essas pessoas que vivem na imoralidade, que vivem em obscenidade, que vivem em conversas tolas, gracejos imorais. Paulo fala muito sobre a fala. Sobre a forma com que, presta atenção também nisso, que isso é importante. Qual a grande diferença entre nós e os animais? Talvez a principal dela. Nós somos seres racionais, fala, pastor, os animais também são. Sim, mas a forma racional que Deus nos criou estabelece conosco uma intimidade, um tipo de fala e uma relação muito mais íntima, profunda, grande do que, por exemplo, os animais. Deus atribuiu aos seres humanos características dele mesmo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Adão foi a única criatura, e junto com Eva, que Deus botou as mãos, que Deus fez o molde, e que Deus soprou o seu fôlego de vida, o Espírito de Deus, sobre eles. Por quê? Porque ambos, como representantes e criados à imagem de Deus, deveriam estabelecer entre si uma relação pactual, aonde o meio pelo qual eles se relacionam também leva louvor a Deus e há um relacionamento com o Senhor através disso. Talvez um dos maiores problemas numa sociedade tão comunicativa que nós temos hoje é a fala. É como nós nos comunicamos. Numa sociedade em que todos têm um smartphone que podem se conectar com pessoas daqui e qualquer outro lugar da Terra, é a sociedade onde as pessoas mais se sentem solitárias, sozinhas, distantes, sem amigos, sem pessoas. Por quê? Por quê? Eu posso resumir isso de forma muito breve. Porque nós não realizamos os nossos relacionamentos para a glória de Deus. Nós não somos intencionais em adorar ao Senhor na relação nem com a nossa esposa, nem com os nossos filhos. Os nossos relacionamentos são pautados no egoísmo e no que a gente pode receber e no que as pessoas vão dar em troca. Por isso que nós nos sentimos tão tristes. O Senhor nos chama ao quê? O Senhor nos chama, por exemplo, em meio a essas coisas, ao invés disso, fazer disso ações de graça. Olha que legal. O seu relacionamento com as pessoas deve ser um meio de graça. Ou seja, a graça não tem a ver no que você recebe, mas tem a ver no que você dá. É um favor imerecido. De que forma os seus relacionamentos com as pessoas ao seu redor são um meio de você, sabe, ser amoroso com as pessoas, gracioso com a sua fala, com o seu jeito de agir, com o jeito com que você se comunica. Será que isso é agradável a Deus? O texto bíblico traz duas graves exortações. Eu quero tocar um pouco nelas, de forma bem clara também para nós. O texto fala que pessoas que vivem, e aqui a gente precisa fazer uma distinção. Todos nós, mesmo justificados e purificados pelo sangue de Jesus, não nos tornamos perfeitos ainda.
Somente quando Deus retornar, receberemos um corpo glorificado, não mais passível, não mais desejoso pelo mal. E aí nos tornaremos semelhantes ao Senhor. O homem criado, vamos lá, o homem criado poderia pecar e não pecar. Adão e Eva. O homem caído não pode mais não pecar. O homem glorificado não poderá nunca mais pecar. Vocês entenderam? Na criação, o homem podia pecar e não pecar. Na queda, o homem só pode pecar. Ele não pode mais viver sem nenhum pecado. Mas na glorificação, Deus restaurará todas as coisas e o homem não poderá mais pecar, pois ele receberá de uma nova natureza. Dito isso, nós ainda cometemos pecado. Caímos em pecado, erramos. Mas qual é a exortação do texto? Aqueles que são e que vivem na desobediência. Ou seja, que a natureza do seu ser não foi mudada. Ele continua sendo um imoral. Ele continua sendo um mentiroso. Ele continua sendo um idólatra. Ele vive deliberadamente da mesma forma como ele foi sempre. E essa é uma pergunta para você. Após a sua conversão ou suposta conversão, houve mudança no seu caráter? Ou você é a mesma pessoa que você foi anteriormente? E você talvez domesticou algumas coisas, porque você sabe que elas não são legais na sociedade ou no meio da galera da igreja. Quem vive deliberadamente consiste com o pecado e não teve um arrependimento e uma mudança genuína, o texto fala que não tem herança no reino de Deus. Não tem participação. Não tem entrada. E que a ira de Deus continua sobre essas pessoas. E esta deve ser uma percepção sua e minha. Será que genuinamente nós, como um povo de Deus, que foi amado e santificado, nos arrependemos e entendemos que tais práticas não são comuns ao povo de Deus? Quando você peca, o que você faz? Você recorre continuamente ao perdão de Deus, crendo no Cordeiro de Cristo? Ou você recorre dia após dia ao pecado, como se nada dependesse de ninguém a não ser de você? Essa é uma análise que você precisa fazer. O que o texto nos fala é que quem vive na desobediência, quem vive na prática desses pecados, não tem herança no reino de Deus. E a ira de Deus continua sobre ele. E isso é muito sério. Paulo faz uma advertência. Paulo fala de forma clara. E um cuidado, por exemplo, a nós. Ninguém os engane. Ninguém os engane. Sabe, tomem cuidado. Ninguém os engane com palavras tolas. Do tipo assim, você pode ser crente, mas você pode viver no prazer que você quiser de qualquer forma. Você pode ser crente, basta apenas dizer que Jesus é o Senhor, mas Deus não precisa que você mude. Meus irmãos, ninguém os engane com palavras tolas. Qualquer pessoa que valoriza, ou que permite, ou que usa o reino de Deus, ou o púlpito, ou a palavra de Deus, para ser consciente, e para dizer às pessoas que não há problema naquilo que a Bíblia está dizendo que há problema, é um falso profeta. É um iníquo, é um homem da iniquidade, que está enganando o povo de Deus. E as pessoas aplaudem isso como se fosse bonito. Ninguém os engane. E que você não seja enganado também. Sabe, que você não seja levado por alguém que com a finalidade de ganhar dinheiro, de ganhar relação, de ser exaltado ou ter amizades entre as pessoas, tratem o pecado como algo comum, como algo natural. Ninguém os engane. Ninguém os engane. Como que Paulo, por exemplo, falaria com uma pessoa que vive na imoralidade de forma contundente?
Você lembra? 1 Coríntios 5, quando Paulo está tratando uma pessoa que vivia em imoralidade dentro da igreja, ele mandou expulsar a pessoa da igreja. Ele mandou o povo expulsar da igreja e nem mais se relacionar com a pessoa. Isso é sério. Não é porque Paulo não queria o bem da pessoa ou algo do tipo, mas é que o pecado não deve mais estar no meio de vocês, se tornar comum no meio de vocês. Não participem das obras infrutíferas. Ao contrário, exponha-na à luz. A gente vive em uma sociedade muito vitimista, muito doída. Ninguém pode ser exposto quando está no erro, né? Você não pode falar que o irmão está vivendo em pecado ou está de forma errada, porque isso é contrário aos nossos desejos da sociedade moderna. A sociedade moderna é pagã. A sociedade moderna, a sua cosmovisão, ou seja, a sua forma macro de perceber as coisas, é secular. Ou você não percebeu isso ainda? Meus irmãos, é só você observar. Em grande medida, os poderes constituintes, eu não estou falando aqui de uma pessoa X ou Y, mas a forma, por vezes, também não estou falando do presidente, do governo, não estou falando isso, mas a forma de dirigir a sociedade, não só no Brasil, mas em outras nações, beira o secularismo, o paganismo. Em momentos, nós precisamos trazer à luz, expor as coisas. Por quê? Porque o povo de Deus, como o povo de Éfeso, começa a voltar atrás. Começa a praticar imoralidades, começa a se afastar da luz e vir para as trevas. A vocês, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Esse discernimento tem que ser feito por você. O que é agradável ao Senhor? Vocês são um povo santo, separados por Deus. Antes vocês eram trevas, mas agora vocês estão na luz. Exponham a sua própria malignidade à luz. Exponham o seu coração diante da palavra de Deus. Sabe, exponha as suas intenções. Pergunte ao Senhor. Leia a palavra. Senhor, esta minha intenção, essa minha forma de falar, esse meu relacionamento é agradável ao Senhor? Mas qual que é o nosso problema? Nós queremos saber se o relacionamento é agradável a nós. Nós queremos saber se as palavras são agradáveis a nós. Nós queremos saber se o resultado será agradável a nós. Nós continuamos deuses de nós mesmos. Por isso que lá no começo eu fiz uma introdução, para que nós entendamos que nós não somos deuses. Você é totalmente incapaz de ter qualquer atributo que refere-se ao Senhor. E presta atenção nisso. Cada vez que você desejar atribuir a você atributos que são de Deus, chama-se vanglória. Isso vai doer em você, porque você não tem capacidade de carregar a glória de Deus. Você não foi criado dessa forma. Você é um ser dependente. E ser dependente é bom. Ser dependente é bom. É que na medida que nós crescemos, nós achamos que não é mais. Pergunte para uma criança de 1 ou 2 anos se ser dependente dos pais é bom. Semana passada, não, ontem, tinha uma festinha na escola do meu filho. E nós levamos ele lá. Ele foi fazer uma apresentação. E tinha muita gente, muitas crianças. E parecia que ele estava assim, um pouquinho travado, sabe? Nervoso. E quem conhece o Noah sabe que ele não é assim, né? Nem um pouco. Mas ele estava lá. Estava assim. E aí tinha muita gente, eu e a Ana, a gente foi chutando as pessoas assim. Né? Pai faz isso, né? Quer bater a foto do melhor ângulo, né? Você quer chegar o mais perto possível dos seus filhos, para que eles te vejam. Meu irmão, na hora que ele nos viu, na hora que ele identificou onde eu, a mãe, o Theo estavam, ele abriu um sorrisão, ele se tornou mais confiante, ele ficou alegre,
Porque ele sabe que ele é dependente. Nós precisamos nos aproximar do Senhor, lembrar que nós somos dependentes do Senhor. Eu, não sei você, mas eu quero talvez arrancar sorrisos do Senhor. Eu quero me posicionar em uma forma em que eu possa estar vendo Ele sempre. Em que no meio das minhas dores, no meio da minha falta de decisão certa, eu possa contemplar a face do Eterno. Eu possa encontrar na palavra de Deus convicção e certeza para dizer isso é sim e isso é não. E o que passar disso procede do maligno. Eu quero compreensão da palavra de Deus para discernir se eu estou tratando minha esposa, os meus filhos, a minha casa, a minha finança, o relacionamento com as pessoas de forma certa. Eu quero ser alguém agradável a Deus, não agradável somente a mim mesmo. Porque muito mais valem a convicção de que nós agradamos o Criador do que as falsas convicções de que nós agradamos a criatura. Se você vive em agradar a criatura, você vai ser sempre insatisfeito. Sempre vai ser. Mesmo que a criatura que você deseja agradar é você. Porque a nossa satisfação está no Senhor. O nosso prazer está em Deus. Os nossos anseios do nosso coração são satisfeitos única e exclusivamente no Criador e não na criatura. Enquanto mais nós desejamos que a criatura nos satisfaça, menos nós somos satisfeitos, porque a criatura é tão insuficiente quanto nós. Ela é um ídolo criado por nós, por vezes. E um ídolo nunca entrega o que promete. Traz frustração, traz tristeza, e a gente precisa ficar replicando aquilo dia após dia, dia após dia, dia após dia. O homem em pecado é assim. Hoje ele tem a cobiça, amanhã ele vai querer satisfazer com a cobiça de novo, depois da manhã de novo, depois da manhã de novo. Por quê? Porque a cobiça nunca vai entregar a satisfação que só o Senhor da glória entrega. Porque o egoísmo nunca vai entregar o prazer que só o Deus pode dar à alma dos seus filhos. Porque o pecado nunca vai trazer consolo, mas sempre vai trazer desesperança, maldade e escravidão. E a pergunta para nós é: como vocês têm vivido? Como imitadores de Deus? Ou como falsos imitadores da criatura? Paulo termina com um texto bíblico, com uma citação. Paulo fala de forma muito clara: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, meu irmão, de verdade, desperta. Desperta enquanto é tempo. Sabe, não seja consumido pelas coisas desse mundo, pelo falso ensino, pelo engano. Desperta-te. Desperta-te para crer no Senhor Jesus Cristo. Desperta-te para a cruz de Cristo. Desperta-te para o Cristo morto e ressuscitado em favor dos nossos pecados. Desperta. Cristo foi levantado no madeiro para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Peça ao Senhor essa manhã: Senhor, faz um milagre no meu coração. O Senhor faz alguma coisa, eu estou perdido. Eu tenho vivido na prática do pecado. Peça perdão ao Senhor. Confesse os seus pecados a Deus. Peça a Ele a misericórdia. E saiba que Ele é rico em misericórdia. Todo aquele que confessar o seu pecado ao Senhor será perdoado. O Senhor é um Deus perdoador, rico em misericórdia. E Ele deseja nessa manhã, por meio do Espírito Santo, resplandecer o Cristo sobre as nossas faces. Feche teus olhos no seu lugar. Vamos orar. Você no seu lugar, depois de ter ouvido, reflita sobre como está a sua vida. Será que você tem vivido deliberadamente alguma prática de pecado?
em algum engano, confesse ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Peça para que Ele te perdoe e mude isso que você tem feito. Se você depois quiser procurar alguns dos presbíteros, algum irmão, para confessar seu pecado, faça isso. Peça ajuda. Confesse os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela salvação tão grande que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor ter transformado nossos corações, nos arrancado da dureza, das trevas e nos exposto à luz de Cristo. Nos perdoa pelas vezes que retrocedemos e que voltamos a praticar as coisas que não são da sua vontade. Senhor, nós pedimos por aqueles irmãos e irmãs hoje aqui presente, que talvez reconheceram que são pecadores e necessitam da tua graça. Salva-os, Pai, nessa manhã. Que o Senhor possa exercer misericórdia e o teu Espírito Santo possa regenerá-los, transformando-os, Pai, santificando o coração deles, levando-os ao arrependimento genuíno, e que o Senhor possa levá-los a crer em Jesus Cristo como o único, suficiente para salvá-los e perdoá-los de todo o pecado e da condenação eterna. Que a tua glória, Senhor, seja manifesta na vida dessas pessoas, que eles possam exaltar o Senhor através disso. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres que agradam ao Senhor e que desejam, antes de escolherem pelas suas próprias vontades, escolher pela vontade do Criador e não da criatura. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém.